Como eu disse anteriormente, eu me chamo Juliana e tenho o prazer de iniciar esse encontro. E, em nome da organização, eu agradeço a presença de todos. Vou iniciar com os avisos gerais, é um evento rápido, a gente vai ter 1 hora de duração. Então, queria informar que as perguntas vão ser feitas pelo Q&A ou QA, tá? Que está abaixo ao lado do chat. A gente vai buscar essas perguntas no momento do debate, tá? Para garantir uma transmissão de melhor qualidade, porque nós estamos em lugares diferentes do país, as câmeras e os microfones do público estão todas fechadas, tá? E o nosso canal de comunicação vai ser pela caixinha do QA, tá? Então, entrem lá, podem ficar à vontade, a gente tem uma equipe aqui para receber as questões, vai falando com vocês via esse chat e a gente faz aqui a passagem das perguntas, tá? Como já tinha informado anteriormente, o nosso evento vai ser gravado e vai ficar disponível no YouTube, tá? E o canal, o link do YouTube, esse canal do Pensu, a gente vai divulgar via as redes sociais e também para todos os inscritos para o evento também vão receber por e-mail. Então, eu vou convidar a professora Marina Scherer para fazer aí as boas-vindas e abrir essa solenidade aqui conosco. Fique à vontade, Marina. Obrigada, Juliana. Bom, pessoal, primeiro queria agradecer a participação de todos e todas aqui, em nome da Codex e das universidades aí que coordenam, estão participando desse projeto. E é muito bom, a gente tem um grande número de pessoas que se inscreveram e querem participar. Eu acho essencial a gente estar se comunicando, passando o que está acontecendo, recebendo feedback de vocês. Utilizem aí o bate-papo para gente, para fazerem as perguntas. Acho que a Ju já falou, mas todas as perguntas que a gente não foram respondidas aqui ao vivo, a gente vai enviar as respostas por e-mail para todos aí que estiverem inscritos. E também queria agradecer a presença, né, do Ministério do Meio Ambiente, do professor João Nicolodi, da CECIRM, que está aqui com a gente, e do representante do BNDES, Luiz Passos, para nos ajudar aí nessa conversa com todos e todas vocês. Então é isso, Juliana, podemos continuar. Muito obrigada. Obrigada, Marinês. Então, dando continuidade, vamos convidar, então, primeiramente, para fazer aí a saudação inicial, o representante do BNDES, Luiz Antônio Passos de Moraes, que vai estar aqui conosco na tarde de hoje. Passos, escuta? Estamos sem ouvir teu áudio. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim, fica à vontade. Alô, pronto. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui no evento. O BNDES, como se nem todos, quase todos sabem, é o patrocinador desse PEM, né, do projeto piloto do Planejamento Espacial Marinho para a região Marinha Sul, né? É importante a gente destacar que o BNDES ele participa como patrocinador e tem como parceiros estratégicos para essa iniciativa os gestores da política pública do planejamento espacial marinho, quais sejam a Secretaria, né, da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, bem como o Ministério do Meio Ambiente, né? E num processo seletivo bastante acirrado, a gente teve a oportunidade de contratar, então, a empresa Codex, bem como um consórcio, né, um pool de universidades que prestam toda a assessoria técnica para que a gente possa levar a cabo, então, esse projeto piloto. Gostaria, então, de agradecer à professora doutora Marinês Scherer, né, que, que vai nos emprestar aí toda a sua mediação para esse evento, bem como a professora doutora Tatiana Silva, que também está auxiliando e coordenando todos os projetos que andaram até aqui. Então, sem mais delongas, só agradecer a todos a presença, a maciça inscrição, né, que tivemos mais
quase 300 inscritos para essa oficina, o que demonstra o interesse, né, do brasileiro com essa iniciativa e a responsabilidade que temos na condução desse processo. Então, pessoal, que tenhamos um bom evento. Muito obrigado. Obrigada, Paz. Até o momento, nós tínhamos 310 inscritos aqui na atividade. Estamos muito contentes nesse número e receber uma série de contribuições até esse momento. Agora, vamos convidar para falar conosco o comandante Sandré, da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a TECIRM. Fique à vontade, comandante. Obrigado, Juliana. Boa tarde a quem nos assiste. Eu sou o comandante Sandré e trabalho aqui na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, né? Um colegiado que reúne 18 ministérios e mais a Marinha do Brasil, na figura de autoridade marítima, e foi o colegiado escolhido para ser o gestor dessa política que é tão transversal aos assuntos do mar, né? O PEN ele envolve diversos setores da sociedade, diversos stakeholders, então nada mais coerente do que uma comissão tão longeva, uma comissão que já tem 50 anos, para poder fazer essa governança. E dentro dessa governança, especificamente, né, a Marinha e o MMA são os coordenadores. Então, é uma satisfação estar nesse evento, poder ter esse contato com a sociedade, para que a sociedade cada vez mais conheça essa política que está em implementação. Né, a região sul do Brasil foi brindada como projeto piloto, né, o que é prazer, mas ao mesmo tempo é um desafio, que com certeza a professora Mariana e a professora Tatiana vão poder falar melhor, mas é isso aí. Eu vou passar agora para a Juliana para poder apresentar um vídeo que vai trazer uma visão geral que é o PEN, do ponto de vista de governança. Obrigada, comandante. Então, para dar continuidade aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos assistir o vídeo Amazônia Azul, Planejamento Espacial Marinho. Energia, alimento, comércio, esporte, conservação. Tudo isso tem no nosso mar. O litoral brasileiro possui cerca de 8.000 quilômetros, mas o nosso mar vai muito mais além. Você sabia que o mar do Brasil se estende até 1.370 quilômetros no Nordeste e 1.518 quilômetros no Leste? Muito grande, não é mesmo? Toda essa imensidão e riquezas precisa estar em perfeita sinergia. E como é possível harmonizar tantas atividades diferentes na região costeira e na região oceânica? Esse é o desafio do Planejamento Espacial Marinho, o PEM, que é um processo que orienta o uso do mar, onde, quando e como as atividades humanas têm lugar. Em 2017, o Brasil assumiu na Conferência da ONU para os Oceanos o compromisso de implantar o PEM no país até o ano de 2030, pois é através dele que é possível estabelecer um modelo de governança, identificar e reduzir conflitos no uso do mar, gerar empregos e renda para a população ao mesmo tempo que conserva o meio ambiente, alavancar a economia azul, porque garante segurança jurídica aos investidores e ao Estado costeiro. Mas para termos o PEM, é preciso a colaboração de todos. O governo e as instituições que possuem dados marinhos precisam carregá-los na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A INDE, que é o banco de dados que será usado para o Plano de Gestão Espacial Marinho, que distribuirá as atividades no mar de acordo com as prioridades e potencialidades. O mar do Brasil é de todos e para todos os brasileiros. PEM. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale. Ok, gente, para complementar, então, a fala e já iniciar aqui as atividades, vou passar primeiro a palavra para o João Nicolodi, do Ministério do Meio Ambiente, para sua fala. Ok, João, fique à vontade. Bom, boa
tarde a todas, a todos. Essa é uma agenda do PEN, né? Planejamento Espacial Marinho, uma agenda prioritária do Ministério do Meio Ambiente, uma das agendas prioritárias do meio ambiente. Essa discussão que hoje a gente, né, leva adiante aqui, ela não começou hoje. Desde 2014, 2013, as primeiras conversas, os primeiros seminários sobre planejamento espacial marinho foram acontecendo, sempre foi uma parceria muito próxima do MMA com a CIRM, com a Marinha do Brasil, e isso acabou desembocando em grupo de trabalho, que depois virou um comitê, etc., junto à CIRM, que hoje a gente tem esse arcabouço, né, esse arranjo aí de governança para o PEN-Sul. Para o PEN-Sul, não, para o PEN, e que a gente está aqui especificamente nesse evento, discutindo o PEN-Sul. Nós temos mais 3 regiões, além do Sul, onde elas já se encontram em algum estágio de desenvolvimento, se ainda não especificamente do projeto do PEN, mas já em andamento. Nós temos, por exemplo, a região Nordeste, que já começou também há alguns meses. Nós temos o PEN Sudeste, que está em vias de assinatura de contrato junto ao BNDES, que é o financiador, e o PEN da região Norte, que está ainda na fase de edital. Desses 4 PENs, o PEN Nordeste, ele foi financiado pelo GEP e a Funbil, é o único que não é financiado pelo BNDES, tem um modelo um pouco diferente aí de estrutura, mas que, no final das contas, o que a gente tem tentado trabalhar é uma governança harmonizada desses 4 PEN regionais, que, no final das contas, o que vai existir é um PEN Brasil. É um PEN único, é o PEN do país, que será composto por esses 4 PENs regionais. Então, a gente está bastante atento a toda essa agenda, participando ativamente e, principalmente, colocando aqui à disposição o Ministério, toda a equipe que a gente tem envolvida em planejamento espacial marinho, no que for possível para a gente conseguir lograr o êxito nessa tarefa. Obrigado. Obrigada, João. Agora eu vou passar mais um vídeo, tá? Agradecemos as palavras do João e a gente vai iniciar a etapa de apresentação do projeto e vamos começar com um vídeo que é o PEN em poucas palavras, ok? E em seguida, eu já repasso para as professoras fazerem uso da palavra. A vida na Terra depende do oceano. Ele cobre 71% do planeta. É natural as pessoas se importarem com ele. Com vida abundante e vastos recursos, o oceano significa algo diferente para cada um. Todos e todas temos nossos próprios interesses. Gerações de pescadores ganharam seu sustento no mar. Conservacionistas buscam protegê-lo, enquanto um capitão de navio cargueiro precisa de água profunda e acesso ao porto pela rota mais curta. Tempo é dinheiro. Então, quais são as nossas prioridades quando uma área marinha é lar de vida selvagem, recursos pesqueiros e comércio ao mesmo tempo? E se a situação se complicar por minerais que a indústria deseja extrair? Ou se o investidor planeja construir um parque eólico? Quem é responsável pelo ordenamento, em geral, uma pessoa do governo, enfrenta desafios ao lidar com tantas demandas. Como satisfazer todas as pessoas e seus interesses? Como equilibrar proteção e uso de uma área marinha? Planejamento Espacial Marinho, o PEN, é uma maneira de gerenciar atividades humanas no oceano. É uma estratégia de longo prazo que orienta onde, quando e como os usos e atividades ocorrem. É muito útil para oportunidades de novos usos ou em áreas onde as atividades impactam a natureza. O PEN ajuda a equilibrar interesses para garantir os benefícios para a sociedade e a proteção do ambiente marinho. Então, como começamos? Primeiramente, o PEN é melhor realizado por um grupo de planejamento com uma clara visão compartilhada, bem como objetivos definidos. Quem planeja deve ouvir todas as partes interessadas, não só no início, mas em todo o processo. Trabalhando com todas as partes interessadas,
O grupo de planejamento promove confiança mútua, comprometimento com o processo e a apropriação de quem participa da elaboração do PEN. Claro, isso levanta questões, muitas. Devemos excluir mineração de uma área pesqueira importante? Alterar rotas de navegação para dar espaço à vida marinha? Dá para ter turismo e conservação ao mesmo tempo num local? O PEN começa com uma análise da situação. Quais locais têm o maior valor natural? Quem está usando a área? Quais são as prioridades do país para o oceano e seu uso? Ao reunir o máximo de dados e informações possíveis, desde áreas de pesca até rotas marítimas, de habitats naturais a áreas de petróleo e gás, podemos mapear os detalhes e entender as questões-chave que o planejamento deve tratar. Aí, o PEN identifica possíveis conflitos e sinergias. Quais atividades podem ser combinadas facilmente? Quais são excludentes entre si? Opções para o futuro também são consideradas. Quais são as tendências das diferentes indústrias e setores? A mineração em águas profundas pode expandir? E se depósitos minerais que forem descobertos estiverem em áreas de conservação ou turismo? Então, surge a necessidade de definir as melhores opções para o espaço marinho. Isso pode envolver concessões entre diferentes interesses. Alcançar um acordo exigirá negociação, o que só será bem-sucedido se os interessados estiverem à mesa para serem ouvidos. Uma vez que soluções que atendam aos objetivos e necessidades do plano forem estabelecidas, é hora de definir ações para o sucesso do PEN. Estas podem incluir áreas ou políticas que priorizam certos usos, como mineração ou parques eólicos, ou redirecionar rotas de navegação para dar espaço às baleias. Essas ações de gestão devem contar com o envolvimento de todos os grupos de interesse, para o plano ser apoiado pelo maior número possível deles. Uma vez negociado e adotado, o PEN deve ser implementado. A partir daí, o plano vai guiar as pessoas usuárias do mar, onde, quando e como as atividades ocorrem. Finalmente, o PEN é um processo contínuo. Envolve monitoramento, avaliação e revisão. Os objetivos estão sendo alcançados? O que precisa melhorar? Quais informações adicionais são necessárias? É natural que as coisas mudem. O clima, os interesses de investidores, os políticos e suas prioridades. Então será necessário adaptar o PEN com o tempo. Se feito bem, o planejamento espacial marinho apoiará não só as necessidades de hoje, mas as das futuras gerações. Por essa razão, não é surpresa que o PEN esteja se espalhando pelos mares e oceanos do mundo. Informe-se e participe da construção do PEN na sua região. Sim. Então, depois desse vídeo, que ele é rápido e bastante esclarecedor, a gente passa agora para uma apresentação mais detalhada do projeto específico do PENSul. E para fazer essa explanação aqui conosco, eu convido as professoras Tatiana Silva e Marinês Scheri, a Tati e a Marinês aí, para conversar conosco, falar um pouco a respeito desse projeto que é tão interessante e que despertou aqui a vinda de tantas pessoas para nos acompanhar hoje. Eu vou projetar a minha tela, Tati e Mari, qualquer coisa, falem que eu estou escutando. Ok? Ok, Juliana. Obrigada. Bom, pessoal, como disse a Juliana, primeiro a gente vai fazer aqui uma exposição por essa apresentação do projeto Planejamento Espacial Marinho na região sul do Brasil. Então, eu vou começar, depois a Tatiana vai complementar e a gente finaliza a apresentação. Então, a agenda aqui da nossa apresentação e do que a gente está colocando é falar sobre a equipe responsável, sobre a definição, as limitações do PEN, quais são os objetivos, as premissas, o que a gente tem feito, quais são as fases, onde estamos nessas fases, quais são os resultados e impactos esperados, o que a gente espera aí do plano de gestão espacial marinho e do engajamento das partes interessadas. É uma apresentação bastante resumida, obviamente, do projeto, mas dá para dar uma ideia do conjunto, que é o que a gente espera aqui hoje. Pode passar, Juliana.
Bom, então aqui a gente tem as instituições principais, né, que estão trabalhando com planejamento espacial marinho. A gente tem uma coordenação agora no momento, de duas universidades, a URGS e a UFSC, com a coordenação executiva da Codex, que é uma empresa que está liderando esse processo, e obviamente que nós temos uma série de outras universidades do sul do país, como a FURG, como a Universidade Federal do Paraná, que estão juntos nesse processo. Então, a gente é uma equipe técnica que está desenvolvendo o trabalho técnico do planejamento espacial marinho, e esse, como já foi comentado aqui, a gente tem o apoio financeiro do BNDES e os parceiros estratégicos, ou seja, para quem nós estamos fazendo esse projeto, que é para o Brasil, que é para uma política pública. Essa política pública ela está sendo, então, liderada pela CIRM e o Ministério do Meio Ambiente numa coordenação. Pode passar, Juliana. Bom, a gente pode começar com o que é PEN. Eu acho que o vídeo que a gente acabou de ver é bastante ilustrativo, né, de uma maneira leve, mas ele demonstra, inclusive, os desafios que tem o PEN. E ele é um processo de organizar. A gente tem tanta coisa acontecendo no mar, já acontecendo e com potencial de acontecer, mesmo que a gente chegue lá, olhe para o mar e veja assim, não tem nada aqui, existe muita coisa acontecendo. E tanto no fundo marinho, como na coluna d'água, quanto na superfície. Então, ele é um instrumento de ordenamento territorial que leva em conta aspectos ecológicos e socioeconômicos. A gente não consegue transplantar o que a gente faz de zoneamento, o instrumento de ordenamento territorial na terra para o mar. Alguns motivos, um deles é que a gente costuma falar, né, que o mar é tridimensional, e até em 4 dimensões, se a gente levar em questão o tempo, sazonalidades. Em certas épocas a gente tem certos tipos de pesca, em certas épocas a gente tem certo tipo de espécie migratória, por exemplo, e como eu já comentei, fundo do mar, coluna d'água e superfície, tudo isso a gente tem que integrar nesse planejamento. O planejamento espacial marinho é, por definição, um ordenamento de base integrada e ecossistêmica, ou seja, ela leva em consideração a estrutura e funcionamento dos ecossistemas e os serviços ecossistêmicos que esses ambientes trazem para os diferentes usos e atividades humanas, para o bem-estar humano, e como que a gente equilibra tudo isso de maneira que a gente mantenha a saúde do oceano. E definitivamente não é necessariamente um ordenamento que vai nos dizer assim, nesse exato quadradinho aqui vai estar tal atividade. Mas o planejamento espacial marinho ele trabalha com áreas, com definição de áreas, muitas vezes são multiuso, ou seja, várias atividades são possíveis naquela área, mas o plano de gestão ele vai acabar tendo diretrizes de utilização dessas diferentes zonas, que a gente chama do planejamento espacial marinho. Pode passar, Ju. E talvez entender o que é o PEN é muito importante, a gente pode também ir entendendo durante o processo, mas acho que uma coisa de partida que a gente deve entender, ou começar a pensar, e aí talvez algumas das dúvidas de vocês já são sanadas nesse slide, é o que não é PEN. Então, o PEN não é um instrumento de licenciamento. Ele auxilia no processo, vai dar diretrizes, evidencia no espaço as áreas onde há maior competição de serviços ecossistêmicos, áreas onde certas têm mais potencialidades para essas ou aquelas atividades, mas não é um instrumento de licenciamento. Ele não vai dizer onde e como. Definitivamente não é um projeto de oceanografia, nem de biologia, nem de direito, nem de sociologia, nem de política, de ciências políticas, mas o planejamento espacial marinho se utiliza do conhecimento científico e dados que já existem para tomada de decisão. Então, não só conhecimento científico, mas como conhecimento tradicional, conhecimento das pessoas que usam esse espaço para essa tomada de decisão. Não é um planejamento setorial. Pensem no planejamento espacial marinho como uma política pública guarda-chuva,
em que leva em consideração os planejamentos setoriais e que faz com que a gente sente na mesma mesa de maneira que esses planejamentos setoriais sejam harmônicos entre si e que a gente, então, tenha esse desenvolvimento ou esses usos de atividades de maneira sustentável, equitativa e justa no nosso oceano. O bem não é uma proposta de unidades de conservação. Obviamente que evidencia áreas e pontos do espaço que de maior importância em termos ecológicos, teria maior importância para essa biodiversidade. Mas não define, per se, as áreas de conservação. Pode passar, Ju. Bom, o objetivo geral, então, do projeto, que está no nosso plano de trabalho, é estabelecer um modelo de ordenamento de usos do sistema oceânico com base no estabelecimento de planejamento espacial marinho na região sul do Brasil, de forma participativa, a fim de obter seu desenvolvimento com sustentabilidade e qualidade socioambiental. Esse é o objetivo bem geral que abarca as premissas do planejamento espacial marinho. Pode passar, Ju. Entre os objetivos específicos estão, então, caracterizar a estrutura e funcionalidade do sistema oceânico e os usos que a gente tem nessa área, a identificar sinergias e sobreposições que podem levar a conflitos entre os diferentes usos e atividades, tanto atuais como potenciais. É bom lembrar que o planejamento espacial marinho ele trabalha com cenários, então a gente pensa no que pode vir também a acontecer num futuro determinado para poder fazer esse planejamento. Também temos como objetivo propor indicadores integrados que nos ajudem a direcionar essa alocação desses usos sociais e econômicos no espaço oceânico, incluindo, obviamente, a preservação ambiental. E o projeto do PENSUL, ele tem esse objetivo que não está em todos os outros processos ou projetos de PEN das outras regiões, que é o desenvolvimento dessa aplicação WebGIS, que a gente chama de geoportal, para dar suporte ao planejamento e gestão. Claro que os outros, ao sendo desenvolvido os processos e os projetos de planejamento espacial marinho nas outras regiões, esse geoportal pode ser melhorado, aprimorado, mas a base dele vai ser dada aqui pela equipe do PENSUL, atendendo às demandas e às necessidades da política pública. Pode passar, Juliana. Aqui a gente tem as premissas, né, do planejamento espacial marinho definidos, aqui para o trabalho, mas também a gente não pode esquecer que todos os processos de planejamento espacial marinho que vão ser feitos no Brasil, e como disse muito bem o João Nicolodi, do Ministério do Meio Ambiente, e também a CIRME, que a gente tem um planejamento espacial marinho para todo o Brasil, ou a gente está fazendo por etapas, o Brasil está fazendo por etapas, obviamente, porque é um país muito grande, com uma área de zona econômica exclusiva e plataforma continental imensa, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, e mas a gente pretende ter um PEN para o Brasil todo. E para isso a gente tem uma visão e princípios definidos numa resolução da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que todos os projetos devem seguir. E a gente também tem aqueles bem específicos aqui do PENSUL, que é, além da resolução, o uso predominante de dados secundários, com alguma inclusão de dados primários, principalmente daqueles usos e atividades em que a gente tem uma carência muito grande de dados e de mapeamentos, e normalmente são atividades de pequena escala. Ser um processo participativo, indicar quem, né, vai ter os usuários desse geoportal que vão ser treinados, eles vão ser indicados para esse treinamento, e como nós somos no projeto piloto do PENSUL, o projeto piloto, que ele seja um modelo adaptável e replicável a todas as regiões do Brasil. Pode passar, Ju. Bom, o projeto é dividido em 3 fases.
Então, é nessa primeira fase se define, se entende o oceano através dessas unidades de gestão de planejamento, o que são as UGPs, a professora Tatiana vai explicar um pouco mais à frente. Existe um diagnóstico setorial e também legal, normativas e o que existe, né, que incide na zona oceânica. Um prognóstico das atividades no mar, ou seja, o que a gente vê e quais são as potencialidades, e essa organização de todas as informações espaciais, ou seja, num processo de planejamento espacial marinho, é a fase de entender onde estamos e o que fazemos no mar. Na fase 2, a gente passa então para a simulação de cenários, para entender como vai ser esse nosso futuro no mar, e a gente também vai ter essa capacitação para o uso do geoportal. E a fase 3 é a negociação, é onde a gente traz todos os setores juntos para entender os cenários, validar esses cenários e chegar em acordos, que nem tinha ali no filmezinho, aquela mesa de negociação. E aí se define um plano de gestão e também um instrumento normativo para que esse PEN seja realmente implementado, esse plano de gestão. Pode passar, Ju. Bom, aqui está em um pouco mais detalhe as fases do PEN. A gente vai fazer aqui eu e a Tati vamos dividir aqui a apresentação, mas essa fase 1, que é a fase que estamos, né? Planejamento do trabalho e organização das atividades, fazer um plano de trabalho, identificação dos stakeholders ou dos atores sociais, fazer esse mapeamento, entender quais são as relações para esse processo participativo, a identificação do arcabouço legal, conflitos e inconsistências que existem, essa identificação dos usos atuais e potenciais que está sendo feita. Aí, a partir disso, existem oficinas setoriais, isso significa por setor, ou seja, os setores vão ser chamados de maneira participativa, mas representativa, então, representantes desses setores, para validar esses dados e para entender, sim, esse setor, o meu setor, está sendo levado em consideração nesse processo de planejamento, com os dados corretos, com a informação correta. E a atividade 5 é a disponibilização das camadas de informação na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e a preparação, já iniciando a preparação para utilizar desses dados para esse geoportal, que vai ser essa plataforma de interação e apoio à decisão. Pode passar, Ju. Agora eu passo para a professora Tatiana, que vai explicar mais para você sobre o índice de desempenho de uso de serviços ecossistêmicos do mar. Tati. Obrigada, Marinês. Me ouvem bem? Sim. Muito bem. Então, para começar essa parte da apresentação, vou só retomar dois tópicos que a Marinês mencionou ali na parte das premissas, né? Então, primeiro, o Pensul, ele deve ser adaptável e replicável. E a outra coisa é com relação à base ecossistêmica, isso veio já colocado na fase ainda de edital para o Pensul, da necessidade de a gente se basear, ter uma base ecossistêmica de plano de fundo para todo o projeto. Muito bem, então como é que a gente faz a engenharia disso tudo? Considera a base ecossistêmica, é replicável e adaptável para as outras regiões, entendendo que, por exemplo, algo que eu acho que já é meio que de entendimento de todos, a gente tem lacunas de dados, né, principalmente em oceano, muito com base no que o originado do alto custo que às vezes a gente tem para adquirir um dado em oceano. Então, a gente precisa acomodar isso, ter uma estratégia, uma estrutura que vai ser usada para o Pensul, mas que ela não limite que essa mesma estratégia seja aplicada nas outras regiões. Então, a partir daí, a gente parte de princípios muito básicos para começar a construir essa estratégia, essa estrutura. Então, essa figurinha da esquerda, ela serve só para nos ilustrar que quando a gente fala em atividade no oceano, todos os setores marítimos, eles acontecem na costa, mas eles dependem de estruturas ou que estão na linha de costa ou no continente, e todos os benefícios dessas atividades que são executadas no mar também são transferidos para a costa.
Então, de novo, para a linha de costa ou para outras regiões dentro do continente, tá? Então, esse é o primeiro princípio. Tudo que ocorre no mar depende do continente ou da terra, né? E os benefícios adquiridos lá também são transportados para a terra. Isso é o primeiro princípio, vamos colocar assim. Mas vamos guardar essa informação aqui, que dessas relações aí de distância, principalmente, vão surgir aí boa parte das estruturas, então, que a gente vai utilizar para organizar toda essa base e montar, então, essa plataforma que é de tomada de decisão, que é o próprio PEN. Então, a gente entende que o PEN ele vai ser uma plataforma de tomada de decisão e não necessariamente a decisão já tomada. Bom, com relação à base ecossistêmica, se vocês entenderem aquelas letrinhas ali, tanto nas colunas quanto das linhas daquela matriz que está ali do lado, o que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente faz a relação de um setor marítimo com o outro, todos os setores para com todos os setores, e desses setores para com a conservação, que a gente ilustrou ali como a coluna e a linha verdinha, então a gente tem alguns cenários que podem vir daí. Então, eu posso ter um setor que, ao fazer o uso dos serviços ecossistêmicos do mar, favorece ou entra em sinergia com outro setor. Eu posso ter uma relação de neutralidade, ele não traz um incentivo, ele não facilita, mas ele também não prejudica, e eu posso ter competição aí, ou não uma competição direta, mas às vezes o fato daquela atividade estar acontecendo naquele local pode impedir outras atividades naquele local ou em locais próximos. Porque, como a Marinês falou, a gente tem a estrutura do oceano, não só a questão da tridimensionalidade, mas ela colocou da quarta dimensão, que seria o tempo. A gente tem essa característica dinâmica e, obviamente, fluida do oceano. Então, não necessariamente as atividades que eu exerço aqui, elas não vão ter um efeito na vizinhança. Muito mais do que no continente, essa relação vai acontecer. Né? E a mesma coisa para a conservação. Então, há, em alguns casos, exemplos de que no momento que eu coloco uma determinada atividade no local, eu posso ter um feedback positivo, eu posso ter efeito positivo para a conservação também. Então, imagine que essa tabela, ao invés da gente ter positivos, negativos e o neutro escrito ali, a gente pode ter valores numéricos aí também, né? E priorizando determinados grupos de atividade ou priorizando a conservação, a gente vai ter um índice que vai ser aí a combinação de todos esses valores da nossa matriz, que é o que a gente agora está chamando, então, do índice de desempenho do uso dos serviços ecossistêmicos do mar. Mas isso do ponto de vista do uso do que os ambientes nos fornecem em termos de benefício, né? Mas a gente pode seguir essa mesma lógica do ponto de vista dos benefícios sociais e econômicos. Então, nessa perspectiva, essas relações mais ou menos também são mantidas. Então, o fato de eu ter um setor econômico operando no lugar pode criar o que a gente chama de clusters econômicos, né? Eu posso ter um processo sinérgico do ponto de vista social e econômico dessa combinação de atividades. Então, ao combinar essas duas perspectivas, é que a gente gera, então, esse índice, que é um índice integrado, e, como eu falei antes, em priorizar uns clusters ou outros, a gente tem aí a possibilidade de gerar cenários. Claro que a gente também tem a possibilidade de identificar em quais dessas relações as mudanças climáticas podem ter maior ou menor impacto. Então, dentro dessa lógica, a gente combina, basicamente, tudo que a gente precisa considerar de uma maneira simples, dentro de uma base ecossistêmica e de uma forma integrada e com fácil adaptação por parte das outras regiões. Porque, claro que se eu tenho um melhor detalhamento de um determinado dado numa região, eu posso, inclusive, além do índice, ter a formulação de diretrizes mais específicas, eu posso ter melhores mapas, mas dentro dessa estrutura mais básica, eu, com muito pouco dado, eu consigo aplicar ela de uma forma ou de outra. Pode passar, Ju, desculpa demorar tanto no mesmo slide, mas esse era importante. Então, muito bem. Então, aonde que a gente aplica esse índice? A gente tem o oceano,
A nossa área de estudo vai desde a linha de costa até o final da plataforma continental, e a gente precisa ter unidades no espaço para trabalhar o índice e trabalhar diretrizes que vão ser associadas a essas áreas, como a Marinês falou. Então, aqui a gente partiu de elementos que eles são bons indicadores, ou indicadores de como essa estrutura do sistema é posta, né? E se baseou muito na percepção dos atores com relação ao funcionamento desse sistema oceânico. Então, aqui a gente chegou em alguns critérios, como a profundidade, que é um elemento importante para o funcionamento do oceano, mas também vai limitar em alguns casos, ou restringir, ou criar áreas mais favoráveis para o desenvolvimento de alguns setores, e a mesma coisa pode-se dizer da proximidade de portos, centros urbanos costeiros, balneários e estuários. Ainda uma outra camada de informação que é importante, que também vai definir o uso que se faz do oceano, são os hábitats, tanto os bentônicos, ou seja, os de fundo do oceano, quanto os pelágicos, ou seja, aqueles relacionados à coluna d'água. Então, em resumo, se usou elementos que são indicadores da estrutura e funcionamento do oceano, bem como a percepção dos representantes estaduais sobre esses parâmetros especificamente, o que agora, nos próximos meses, ainda a gente vai abrir o rol de coleta dessas percepções, inclusive para alguns de vocês que estão aqui nos assistindo e que fazem parte aí do levantamento dos stakeholders de todos os setores marítimos nos 3 estados do Sul. Pode passar, Ju. Então, em termos de conceitos, aqui só fazendo algumas traduções, né, para conceitos que são usados de uma maneira clássica, e como é que a gente enxerga isso dentro de uma base ecossistêmica aplicada para o planejamento espacial marinho. Então, para nós, sobreposição de uso não é simplesmente pegar um mapa de uma atividade A, sobrepor com o mapa de uma atividade B. Então, como a gente viu ali na explicação do índice, a gente considera como que esses setores interagem espacialmente, justamente no uso dos serviços ecossistêmicos, e às vezes eles não estão sequer no mesmo lugar do espaço. Quando é que a gente tem sinergia? Justamente quando um setor, ao ser implementado ou entrar em execução, ele favorece o uso dos serviços ecossistêmicos de um outro setor ou de outros setores. Pressão, quando uma atividade ou um setor marítimo gera uma potencial perda da oferta dos serviços ecossistêmicos no mar. E o que são trade-offs? Justamente as perdas e ganhos nesses serviços ecossistêmicos, considerando as combinações de uso do mar. Pode passar, Ju. Então, aqui, o que se fez, agora voltando ao slide da Marinês, depois ela segue nas outras fases, até então. Então, as 3 fases do Pensul, elas mais ou menos coincidem com os 3 anos de execução também. Claro que a gente teve atrasos aí em função principalmente da gente, agora em 2024, né? Mas não se espera que a gente acumule atraso para exceder os 3 anos, tá? Então, muito bem, foi feito, entregue o plano de trabalho, a gente teve as reuniões de partida tanto com o BNDES como com o Comitê Executivo do PEN, a gente teve a realização dos 3 eventos de lançamento estaduais do PENSul. Então, em março aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e depois os demais estados justamente teve um certo atraso, um gap aí em função da enchente. A gente fez o plano de comunicação do material informativo que a gente pede, então, que vocês consultem, depois a gente vai ter aqui o link, e a matriz das partes interessadas, que continua no processo de alimentação, e o lançamento das redes sociais, então, do projeto, que estão focadas no LinkedIn e no Instagram. Pode passar, Ju. Então, aqui os links vocês conseguem acessar. Então, na página da CECIRM, a gente tem aí o material informativo do PEN, outras informações sobre o PENSul, a nossa página do Instagram e também a nossa página no LinkedIn. Acho que só 3 segundos para o pessoal tirar foto. Foi. Então, com relação à atividade 2, né, a gente teve a identificação, então, do arcabouço legal conflitos e inconsistências, foi entregue a primeira versão, já tivemos retorno de pareceres e uma versão 2 está sendo gerada. Ela leva em consideração, então, não só os elementos aí normativos relevantes para o PEN,
os potenciais conflitos em termos de normativas e aí o estabelecimento de critérios de boa governança. Pode passar, Ju. Então, fase que ainda estamos, cadernos setoriais e UPGs. Então, os cadernos setoriais nada mais são do que um grande diagnóstico, ainda com elementos de prognóstico de todos os setores marítimos, e mais a conservação, ou seja, meio ambiente, mudança do clima, tem um caderno específico também. Esses cadernos tiveram a primeira versão, eles foram avaliados e a gente agora vai aguardar as oficinas de validação desses cadernos que vão acontecer agora ao longo dos próximos meses, para então ter uma versão definitiva desses cadernos, tá? Então, de novo, alguns de vocês vão ser convidados a participar dessas oficinas, e é muito importante esse input para ocasiões como a Marinês falou, às vezes a gente tem o dado, precisa saber se aquele dado é correto, se ele é o dado mais atualizado. Na inexistência de um dado que é essencial, a participação vai ser essencial, né? Então, o dado do representante ele é importante para também preencher algumas lacunas, né? E, ocasionalmente, se tem algum dado que realmente foi colocado de uma maneira errônea, a gente também precisa da perspectiva de vocês. Pode passar. E, por fim, mas junto, né, isso aconteceu concomitantemente, como eu falei antes, a gente teve, então, a primeira versão de quais vão ser essas unidades, essas áreas no espaço, às quais a gente vai atribuir valores desse índice integrado em diferentes cenários e também vai atribuir diretrizes que são de conservação e de desenvolvimento. Tá? Então, a Marinês depois vai dar alguns exemplos de como isso pode ocorrer. Então, como eu falei para vocês, a gente teve um primeiro rol de chamada e de acolhimento das percepções sobre esses critérios de entendimento de como é que o oceano funciona para o setor que aquele representante justamente está representando naquele momento, mas a gente vai abrir, então, o leque aí de respostas, tá? para toda a nossa matriz de stakeholders. Tá? Esse é o primeiro desenho, como eu falei, está em fase ainda de avaliação, e a gente tem aí 2 níveis hierárquicos, né? O primeiro nível, numa determinada escala, uma escala mais genérica, leva em consideração esses critérios de estrutura do oceano, e um critério de maior detalhamento, com base basicamente na ocorrência de hábitats de fundo e de coluna d'água. Pode passar. Então, os cadernos setoriais, a estrutura deles está como mostra aqui. Então, a gente tenta, dentro de todos os setores, avaliar histórico, a lógica e dinâmica de funcionamento, os aspectos jurídicos e institucionais, potencial de expansão e desenvolvimento, como esse setor lida com conservação ambiental, demanda por serviços ecossistêmicos e mudanças climáticas, questões relacionadas a conhecimento, tecnologia e inovação, os aspectos transfronteiriços, porque na região sul a gente tem essa característica de vizinhança com o Uruguai, e os aspectos espaciais, os principais mapas, digamos assim, que a gente precisa considerar daquele setor. Pode passar. Então, estamos agora nessa caixinha que está com um cinza mais escuro, né? Então, foi feita essa elaboração por parte da equipe técnica e houve, então, a revisão pelo Comitê Executivo e pela equipe técnica do BNDES, e agora a gente está na fase de elaboração de sumários e a realização das oficinas. Pode passar. Passo aqui para a Marinês tomar de volta a palavra e a gente se fala um pouquinho agora no final. Tá bom, obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Eu fico sempre com a impressão, né? Impressão não, que eu acho que todo mundo a gente precisa pensar que isso aqui é um projeto piloto. Isso nunca foi feito no Brasil, e muito menos em 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, ele está sendo desenvolvidas várias coisas, e eu costumava dizer que parecia que é como se a gente estivesse, né, num caminhão cheio de coisas em cima e trocando a roda enquanto anda. Aí já me disseram que não, que a gente está no navio, o motor, e a gente tem que arrumar o motor no meio da tempestade. Então, eu acho, muito obrigada, Tati, a gente vai desenvolvendo e validando esses processos
no caminhar, né? Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve agora, pessoal, para dar tempo de algumas perguntas e respostas, lembrando que todas as perguntas foram feitas não só aqui ao vivo, mas também as que já foram enviadas por formulário serão respondidas e enviadas para todos. Então, na fase 2, a gente vai ter a criação desse geoportal que a gente já comentou, vai fazer uma sobreposição desses usos, dessas sinergias, desses conflitos, dessas pressões, para a gente ter uma ideia do que realmente está acontecendo no mar, agora não mais setorial. A gente elabora e projeta esses cenários futuros, baseado, inclusive, nos objetivos, no que a gente quer e nessa visão que a gente tem para o oceano. E a gente tem essas formações, atores e capacitação para a utilização dessa ferramenta de apoio à decisão. Pode passar, Ju. E a fase 3, então, é onde a gente tem essas oficinas de negociação, a gente apresenta esses mapas, a gente discute com os diferentes setores, com os diferentes atores, e é onde a gente senta todo mundo na mesma mesa. E temos a proposta de um documento formalizador do planejamento espacial marinho e também do plano de gestão, que esse é um produto final. E lembrando, pessoal, que o planejamento espacial marinho não é estático, de maneira alguma, ele tem essa característica cíclica. Então, a gente desenvolve esse planejamento com os dados que temos, com a informação que existe, e a gente já prevê essa revisão, né? Eu costumo dizer o exemplo de um país que é a Suécia. No dia em que eles apresentaram e formalizaram o planejamento espacial marinho, eles iniciaram a revisão do próximo. Então, acho que é um processo bastante vivo. Pode passar, Ju? Então, a gente tem como resultados esperados, então, esse piloto que possa ser adaptável, replicável, trabalhar com essa questão dos serviços ecossistêmicos e ter a participação pública como base para o planejamento e entender o planejamento espacial marinho como um elemento de ligação do uso do mar com a zona costeira. Então, a gente eu já vi aqui no chat que tem algumas perguntas sobre a relação com a zona costeira, com os municípios costeiros. A gente precisa lembrar que o Brasil tem 2 políticas públicas que trabalham com essa questão marinha e costeira, o planejamento espacial marinho, e a gente também tem o gerenciamento costeiro, que trabalha com os municípios e até as 12 milhas náuticas. E é nessa escala que muitos dos detalhamentos são feitos, enquanto o planejamento espacial marinho tem uma visão mais abrangente de todo o mar. Pode passar, Ju. Então, no plano de gestão espacial marinho, né, a gente vai ter a classificação dessas UPGs que estão sendo definidas e discutidas, como falou a Tatiana agora, em zonas. Essas zonas vão ter diretrizes e metas de desenvolvimento e de conservação, e algumas são de uso especial, ou seja, essas zonas são áreas bastante grandes do mar, onde a gente coloca algumas diretrizes baseadas em todos os estudos que vão ser feitos. E também nessas áreas mais de relação com a zona costeira, essas diretrizes de metas, desenvolvimento e conservação. Pode passar. E aqui a gente tem uns exemplos de algumas diretrizes, sem nenhum exemplo concreto, porque é primeiro que a gente não trabalhou nisso ainda, mas, de maneira geral, por exemplo, a gente pode estabelecer limites de alguma atividade em determinados ambientes naturais. Então, nesse ambiente natural, aqui nessa área, por exemplo, a gente pode ter assim, uma área, aqui nessa área a gente pode ter várias atividades, mas essa e essa atividade sobre esse e esse habitats não podem ocorrer. Então, a gente pode ter esse tipo de diretriz de conservação, outro tipo de diretriz relacionada a desenvolvimento, criação de um corredor de conectividade de atividades marítimas. Então, a gente sabe que tais atividades marítimas devem ser conectadas, então a gente, no nosso zoneamento, prevê ou propõe esse tipo de conexão. E essa área de multiuso com diretrizes de não uso é um pouco que eu falei antes, né? Então, algumas coisas podemos
propor distância da costa para determinadas atividades, identificar os habitats sensíveis onde a gente não deve ter atividades ou impactos significativos, identificar áreas de tráfego marítimo onde não devemos ter outras atividades, porque senão a gente... Ou então, alteração da área de tráfego marítimo por questões, por exemplo, de espécies ameaçadas ou alguma coisa assim. Pode passar, Ju. Então, pessoal, acho que deu para ver que a gente espera, né, que todo esse processo dê um apoio ao ordenamento os usos no mar, que seja de uma forma que os setores e os atores sociais se sintam representados e entendam o processo. Bom, apoio ao aprimoramento da eficiência, desculpa, espacial, a conservação ambiental marinha, dá uma clareza à tal da segurança jurídica, né? Dá uma clareza regulatória à tal da segurança jurídica e um apoio como planejamento espacial marinho, ele deve prever, ele deve ser o que a gente chama de inteligente climático, ou que a gente entenda que todos os processos no oceano estão sofrendo e vão sofrer alterações pelas questões das mudanças climáticas, e o planejamento espacial marinho pode prever ações em que a gente adapte a essas mudanças climáticas. Pode passar, Ju? Bom, está previsto, como a gente colocou sempre, o engajamento dessas partes interessadas, né? Então, existe todo um processo de identificação dessas partes interessadas que é super vivo. Hoje mesmo estávamos aqui em reunião com o Estado de Santa Catarina, na qual a gente ainda traz mais pessoas, mais setores, mais representações desses setores, que é como é trabalhado. E aí, dependendo do grupo de pessoas ou de representações, existem diferentes processos de inclusão, né? Ou seja, ou informação, ou seja, aquilo que todas as pessoas podem receber através de informações de redes sociais, mídias, folhetos, que serve bastante para o público em geral. De maneira representativa, consultar, né, sobre o que está acontecendo, com consulta pública, questionários, e existe uma terceira, que é o maior envolvimento, que é realmente chamado de envolvimento, que é quando esses diferentes setores, através de suas representações, participam desses workshops, dessas discussões e desses eventos com um poder de decisão maior ou de inclusão de informações maior. Pode passar? É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todas e todos aqui. Nosso tempo é curto, mas a gente está tomando nota. Eu acho que a gente pode passar aqui um pouquinho do tempo. Consulto o pessoal, se a gente pode passar aqui um pouquinho do tempo. A gente teve algumas perguntas aí já no chat que a gente pode responder de maneira breve e depois a gente complementa e manda para todos. É isso, Juliana? Exato, Marinês. Então, a gente só reforçando que vai ficar gravado, a gente vai passar aqui uns minutinhos. Quem tiver que sair, a gente agradece a presença, mas vai ficar o registro. E as perguntas, a gente vai selecionar algumas poucas perguntas em função do horário para responder agora, que a Tatiana já fez o crivo em algumas perguntas aqui, junto com a Ariane, nossa host aqui da atividade. E depois do evento, a gente já vou passar uma data, próximo da segunda quinzena de março, a gente envia o compilado para os e-mails de todos os inscritos das perguntas que a gente recebeu, tanto no momento da inscrição quanto agora no chat, ok? Fica à vontade, Tati, acho que já vai iniciar com a pergunta? Gente, opa! Pode ir, Tati, não pode ir, pode ir. Não, eu acho que a primeira, a Marinês mencionou na fala dela, mas eu acho que ela pode complementar, né? Uma das perguntas que veio é quais são os limites do planejamento no mar e em terra e impactos com as negociações locais. Pode ser, Marinês? Pode ser, Tati. Só deixa eu achar a pergunta aqui. Você pode repetir, por favor, para mim? Claro, só um instante. Quais os limites do planejamento no mar e em terra
e os impactos com as negociações locais. Tá, vamos lá. Eu nem tinha visto essa pergunta aqui. O planejamento espacial marinho no Brasil inteiro ele está sendo considerado marinho, ou seja, todo os estudos e os dados estão sendo considerados na área marinha, que vai da linha de costa até a plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em algumas áreas do Brasil a gente tem além até a plataforma continental. Isso não quer dizer que, como a Tatiana colocou, que as questões e as relações terra-mar são esquecidas ou não são levadas em considerações. A própria Tatiana ali colocou que existem áreas, por exemplo, proximidades de portos, de estuários, em que a gente tem essa conexão e essa maior input, ou entrada, né, de relação entre a terra e o mar, e também entre o mar e a terra. Todas as questões de mudança climática, por exemplo, a gente vai ter essa influência muito grande. O que a gente não pode esquecer é a escala de trabalho do planejamento espacial marinho no Brasil, até pelo tamanho da área. O planejamento espacial marinho, pensem que a gente vai ter, ele vai identificar, né, todos esses usos e atividades que a gente já tem alguns mapeamentos, mas com maior qualidade de dado, com maior informação, a gente vai identificar isso e vai identificar as áreas com maior sobreposição de atividades, né? Se vocês imaginarem, e aí eu peço que todos imaginem que área que vocês acham que vai ter mais sobreposição de atividades? Bem perto da costa ou mais longe da costa? Acho que todo mundo consegue imaginar que é onde a gente vai ter essas áreas e é mais perto da costa. Então, o planejamento espacial marinho ele identifica essas áreas numa escala de trabalho, ou seja, de não grande detalhe, mas existem outras políticas públicas, como, por exemplo, o gerenciamento costeiro, que deve andar de mãos dadas com o planejamento espacial marinho, que tem essa prerrogativa de detalhar melhor todas essas sobreposições. E aí, essa questão de ligação, e aqui tem algumas perguntas sobre como vai ser incluídos os municípios, qual é a relação terra-mar, até onde vai. Então, eu acho que isso é um pouco ligado. O planejamento espacial é uma linha no mar, a toda a relação com a terra é feita e está sendo levada em conjunto com o gerenciamento costeiro. Muito bem, então acho que eu vou ler a próxima, que tem também alguma interface, tudo vai ter interface, né, gente? Com o que a Marinês falou também. A gente vai aglutinar aqui duas perguntas que a gente já está atrasadinho no tempo, tá? Então veio uma que é como estão definindo os cenários de desenvolvimento, e uma outra que é como estão projetando as análises de compatibilidade, conflito entre os diferentes usos no espaço marinho. Então, se vocês lembrarem lá quando a gente falou do índice de desempenho dos serviços ecossistêmicos no mar, ele basicamente contempla essas duas frentes. Por que a gente já trouxe, já vem trazendo o conceito do índice desde o início? Justamente para já dar mais elementos para as pessoas entenderem qual é a lógica que a gente está propondo para o Pensul, tá? Então, pensando no ponto de vista mais social e econômico, se existem clusters sociais e econômicos, esses indicadores de qual é o benefício social e econômico, eles ainda não estão estabelecidos, a gente está entrando na fase 2 do projeto agora, tá? Então a gente ainda não pode dar elementos assim mais palpáveis para vocês neste momento, mas justamente agora, por isso que eu vou pegar o gancho da Marinês, é que benefício social e econômico a existência de uma atividade ou de várias atividades em cluster traz como uma base para tomada de decisão e para onde este benefício está indo. Então, quando a gente fez aquela figurinha da relação, todas as atividades dependem da costa ou de áreas mais interiores, e todos os benefícios voltam para a costa, são coisas que a gente também vai utilizar dentro da composição do índice, tá? Então, até coloquei de propósito, porque essa explicação da Marinês agora dá a introdução para a resposta, que é, afinal de contas, como é que os cenários, do ponto de vista econômico, e como é que os cenários do ponto de vista, abre aspas, ambiental, que seriam cenários com base em serviços ecossistêmicos, estão sendo realizados. Então, já voltando agora à outra parte da pergunta, que é com relação aos conflitos, justamente quando eu tenho a instalação de uma atividade em oceano,
como é que ela interfere na realização de uma outra atividade. Então, assim, tem uma série de modelos dentro desse índice, tá, pessoal? Então, uma coisa é a matriz justamente das relações em termos do uso do serviço ecossistêmico, que ela não é espacial, mas os habitats são. Então, a gente consegue depois integrar essas matrizes dentro desses mapas de habitat e também pensar, ou melhor dizendo, calcular, propriamente dito, qual é a pressão que esses setores estão exercendo sobre o habitat e qual é o grau de efeito cumulativo que a gente tem ao considerar as mudanças climáticas. Eu sei que é uma explicação curta, mas assim, eu acho que esse é o conceito principal, é a lógica, é a estratégia que a gente está propondo para então dar, né, essa arquitetura aí para o Pensul e adaptável, como a gente falou, para os demais. Só falando um pouco em termos de cronograma, que teve uma outra pergunta, mas que tem um pouco a ver com isso. Então, lembrando, fase 1, a gente está no final dela, então o projeto foi assinado há quase que exatamente um ano e um mês, na verdade. Tá? Então, as fases mais ou menos coincidem com os anos, porém a gente teve esse atraso, como eu falei antes, em função da enchente, e agora a gente já está concomitantemente iniciando a fase 2, que é justamente os cenários do ponto de vista mais ecossistêmico, os cenários sociais e econômicos, e termina aí com um esforço de capacitação para entender esses cenários, entender o geoportal, que também faz parte, aliás, da fase 2, e a fase 3, então, termina com o plano de gestão propriamente dito, e antes disso, toda a negociação intersetorial. Acho que é isso, gente. Como a Ju já tinha falado, as perguntas que não puderam ser respondidas, a gente vai tratar elas em escritório e enviar para todo mundo que está na matriz. Eu vou fazer uma colocação, tudo bem? Claro. Antes da gente terminar, e eu ainda tenho uma última que eu acho que eu vou passar aí para a Ciro e para o MMA, que tem uma pergunta que eu acho que seria interessante que eles responderem. Eu vou ser bastante breve e daria para a gente fazer um webinar, uma conversa só sobre isso, mas tem algumas perguntas da questão da participação dos stakeholders, como é escolhido, onde está a lista, né? Então, eu acho bastante breve, o que está sendo feito, ela não existe ainda, ela está viva. Hoje mesmo tivemos uma reunião bastante produtiva aqui em Santa Catarina, definindo um pouco mais por setor, todas as instituições, associações, organizações ou instituições governamentais que devem estar presentes ou que são partes interessadas, né? E a gente usa muito essa expressão no planejamento espacial, partes interessadas. Quem está interessado na organização desse uso e ordenamento das atividades do mar? Em todos os setores está se buscando representações de 4 tipos: governamental, de empresas, de sociedade civil organizada e da academia. Então, as pessoas, como eu vou participar? Acho que dentro do seu setor, procurar essas entidades e ver se elas estão sendo buscadas também, se não chegar, existe essa entidade que não está sendo buscada, a gente está fazendo um esforço muito grande com as pessoas que estavam, os experts que estavam fazendo os cadernos setoriais, com as entidades de governo. Em todos os eventos que a gente pergunta por setores, para as pessoas sobre representatividade de determinados setores. Então, isso não está pronto ainda. Além de ser feita essa lista, também é feito um mapeamento. Teve uma pergunta um pouco em relação a isso, um mapeamento para entender as forças de poder e influência que existem entre esses setores. Vai ser muito importante numa fase de negociação, para que as metodologias de participação, de conversa, balancem isso. A gente é bastante consciente que existe isso, e em todos os processos de planejamento espacial marinho no mundo, a gente acaba tendo que fazer, ter esse reconhecimento e fazer. Então, assim, eu entendo que está todo mundo assim, como é que eu posso participar? Mas a gente, aos poucos, com o andamento do projeto, vai aparecer essas oportunidades. Cada vez mais vai ter mais comunicação. Se alguém está seguindo, vocês já podem ver que recentemente foi feito bastante comunicação do projeto, e a ideia é que tenha mais para que as pessoas possam conhecer mais. Foi falado também, nem todo mundo conhece,
mas conhecer muito mais sobre o processo de planejamento espacial marinho. E temos também um canal, a gente tem um e-mail, aí e também aos poucos a gente pode ir divulgando esses canais de comunicação para vocês poderem tirar suas dúvidas. E a pergunta que eu queria passar para a CIRME e o MMA é: quais etapas são pensadas para transformar, efetivar o PEN como política pública vinculante e impositiva? CIRME, Começa MMA. aí, Sodré. Boa tarde, pessoal. Desculpa, demorei um pouquinho para abrir o microfone aqui. Naqueles programas de atividades que foi apresentado ali ao longo da apresentação, tem uma última atividade, depois da elaboração do Plano de Gestão Espacial Marinho, que é a espacialização com todas as regras que serão derivadas desses 3 anos de estudo. Tem uma parte que é a minuta de um instrumento legal para poder isso se transformar efetivamente em uma política pública, né? Porque não adianta ter esses estudos e não ter a lei ou o decreto, enfim, qual vai ser o instrumento que vai ser aplicado. Então, isso é feito na última parte, lembrando que são 4 projetos, então cada projeto vai ter uma análise, né, desse panorama, e provavelmente o projeto do Norte, que será o último a ser finalizado, vai ser o que vai ter esse apanhado, de momento aí, já tendo os 3 projetos anteriores andados, para ver qual vai ser o melhor instrumento, né? E aí, cada instrumento traz uma vantagem, traz uma facilidade, uma dificuldade. Por exemplo, o ideal é que se fosse uma lei. Em outros países, o PEN é regulamentado por uma lei, como Portugal, por exemplo, por uma lei anterior, inclusive, né, ao estudo, que aí depois o estudo foi referendado em cima dessa lei. Só que no Brasil a gente sabe que, por vezes, uma lei ela exige uma articulação política, e isso pode levar alguns anos. Por exemplo, a Dinamarca, que era um país que já tinha ânsia pelo PEN, tinha um objetivo de ampliar sua matriz energética limpa, levou 2 anos para transformar o estudo do PEN em uma lei. Então, a gente já está estudando outras possibilidades, como o decreto ou alguma norma infralegal que vá trazer a segurança jurídica para a implementação do PEN. Então, esse é um processo que a gente está pensando desde agora, mas a gente só deve ver o reflexo lá para 2030, tudo correndo bem, 2029, lembrando que o nosso compromisso com a ONU é de 2030. Então, esperamos que vamos conseguir cumpri-lo, mas depende, claro, desse jogo político. Tem, por fim, vai ser um final político para a implementação. João, vai lá. Não, só reforçar algumas palavras que foram ditas pelo Sodré, que essa é uma preocupação que se teve desde o início, né? É muito pertinente essa pergunta para quem tem um pouco mais aí do público que está assistindo, tem um pouco mais de contato, conhecimento, por exemplo, em questões relacionadas à gestão costeira, ao gerenciamento costeiro, propriamente dito. Nós temos aí uma analogia que funciona muito bem, que serve muito bem. Por exemplo, na questão do zonamento ecológico econômico costeiro, que é um instrumento também de planejamento territorial, que tem interface com o PEN, inclusive, e que já tem aí décadas de implementação no país, e que se você pegar esses zonamentos ecológicos econômicos são estaduais, né? Se você pegar no comparativo estados onde o ZE costeiro foi mais efetivo, eficiente, isso dá para discutir, mas pelo menos que teve uma amplitude maior, são os estados onde ele foi normatizado, regulamentado. Estados onde foi feito todo o processo, estudo, etc., publicação, isso não foi regulamentado, a gente tem, ainda por melhor que seja o estudo, ele de uma forma muito consultiva, que é usado às vezes, e não tem força. Então, assim, a questão é pertinente, ela vem sendo discutida desde o início dessa a formulação do PEN, dessa questão da governança do PEN. Então, não repetir as palavras do comandante Sodré, mas isso vem sendo pensado, inclusive num escopo aí para que a gente possa ter algum indicativo até antes desse prazo de 2030. Tá? Mas é um tema que ele é crucial e não adianta também todo o esforço que a gente vai ter para... São 4 PENs regionais, com metodologias similares, né? uma base conjunta, mas com diferenças regionais, etc. A gente já vai ter uma questão bastante importante de harmonizar, de integrar esses 4 estudos para transformar, como eu falei no início, no PEN Brasil, né? E não 4 PENs separados. E, ademais disso, essa questão de normatização e regulamentação, que é absolutamente crucial para o processo.
Muito obrigada, Sandra e João, para vocês verem que é um processo bastante complexo, né? Inclusive do futuro e o que que a gente faz com todo esse estudo que vai ser feito, mas está sendo feito de maneira bastante costurada, né, pessoal, para que isso resulte realmente numa política orientativa e para a tomada de decisão no Brasil. Bom, nosso tempo, a gente passou um pouco do tempo, agradeço que a maioria de vocês ficou aqui até o final, de novo, lembrando essas perguntas, tantas que foram enviadas no formulário e as que não foram respondidas agora, vão ser organizadas e enviadas para todos como um tipo de perguntas frequentes, que eu acho que são todas perguntas extremamente pertinentes para que a gente entenda cada vez mais o planejamento espacial marinho no Brasil e em específico aqui na região sul. Então, muito obrigada, bom, CIRME, MMA, BNDES, por estarem aqui também com a gente, né? Todos estamos juntos, trabalhando nesse processo, e a todas e todos que estiveram aqui prestigiando o evento e fazendo suas perguntas. Muito obrigada e espero que até uma próxima, bem próxima. Tchau, pessoal.